Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Chuteira Ativista, a mistura de futebol e política, agora em podcast. Salve, salve! Está começando a 7ª edição do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, neste programa, vamos fazer um questionamento. Os Jogos Olímpicos devem mesmo acontecer? Antes de apresentar o Reni Ravanelli, meu amigo que já está conectado comigo, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. E também interagir conosco nas nossas redes sociais. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Dê o seu oi. Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, a você, nesse 7º capítulo do Chuteira Ativista, fugindo um pouco do nosso escopo, né, Gui? O chuteira automaticamente pressupõe o futebol, mas acho que a gente não poderia deixar de tocar esse assunto com a Olimpíada às vésperas de começar, né? Abertura dia 23, mas já com jogos dia 21, sempre aquela coisa estranha, né? O futebol feminino já dia 21, por exemplo, mas o Chuteira Ativista contemplando também demais modalidades esportivas, porque o assunto merece toda a nossa atenção. Perfeito, Reni. E tem futebol também, né, nos Jogos Olímpicos, como você bem falou. Como você bem falou, né, o futebol feminino começando antes, o futebol masculino também antes da abertura. Confesso que cada Olimpíada que passa, o futebol para mim é um estranho nas Olimpíadas, mas vamos lá, Reni, que hoje tem muito assunto. No dia 23 de julho vão começar os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, que ficou com o nome Tóquio 2020, né, optaram por manter porque era originalmente ano passado. As Olimpíadas foram adiadas em 24 de março de 2020, com jogos começando em julho deste ano, em função da pandemia de coronavírus. O adiamento também afetou as datas dos Jogos Paralímpicos, que vão começar no dia 24 de agosto. Os Jogos Olímpicos, indo do dia 23 de julho até 8 de agosto. Os Jogos não poderão contar com a presença de público, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no Japão. A capital, Tóquio, estará em estado de emergência durante as Olimpíadas. Há muita oposição aos Jogos, que já foram adiados por um ano. Uma pesquisa realizada em maio deste ano sugeriu que mais de 80% da população queria que as Olimpíadas fossem canceladas ou adiadas. A vacinação no Japão tem sido lenta, com pouco mais de 15% das pessoas totalmente imunizadas. Ainda há uma preocupação com a ameaça da variante Delta. Em Tóquio e Osaka, as duas cidades mais afetadas pelo aumento recente dos casos de coronavírus, as autoridades têm a expectativa de que os maiores de 65 anos sejam totalmente vacinados até o final de julho. Reni, feita essa introdução, eu quero te fazer uma pergunta bem simples e objetiva. Por que teremos Olimpíada? Olha, Gui, juro que pouco antes de entrar aqui no ar contigo, eu ia dar uma resposta bem malandra, aquela resposta que o marqueteiro do Bill Clinton deu na corrida eleitoral de 92. It's the economy, stupid. É a economia, estúpido, que virou essa frase de marketing eleitoral. Achando eu que a Olimpíada poderia ser o pontapé de uma retomada econômica japonesa, né? A economia que vem capenga nesses últimos tempos, mas lendo um pouco mais eu vi que não. E quem falou que não
foi o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, há poucos meses, o vice-diretor do departamento do FMI para a Ásia e o Pacífico, Odd Purbeck, algo assim. Ele falou o seguinte, Gui, uma mudança nos planos para a Olimpíada teria impacto limitado nas perspectivas gerais de crescimento de curto prazo, dado que o Japão é uma economia grande e diversificada, e ele também acrescentou que não ter Olimpíada afetaria mais as pequenas empresas do setor de serviços, que aí dependeriam de uma ajuda do governo. Então, quer dizer, o único argumento, Gui, que eu achei que daria sustentação para haver Olimpíada, ainda que relativamente, né, porque eu não acho que questão de grana tem que se sobrepor a vidas. Então, diante desse mínimo argumento que poderia existir pró-Olimpíada, eu já não vejo argumento algum para defendê-la. Lembrando que o Japão é o terceiro PIB do mundo, perto de 4,8 trilhões de dólares a produção anual japonesa, só que esse PIB vem andando de lado, estagnado aí mais ou menos desde 2011. Então, há algum tempo, a economia do Japão patina, e segundo esse especialista que eu li aqui, não seria a Olimpíada que melhoraria a situação japonesa, e temos um paralelo próximo, e que é o Brasil, né? Tivemos anos de crise e recessão após uma Copa do Mundo em 2014 e uma Olimpíada em 2016. O Rio de Janeiro continua com seus problemas financeiros, muita gente ganhou dinheiro, a pujança ali dos serviços e tal, mas vou te dizer que, né, não resolveu a parada para o Rio, não foi um start de bonança para os fluminenses, para os cariocas e para os fluminenses em geral. E você, Gui, por que tem essa Olimpíada, hein? Reni, eu acho que o que ainda conta no final de tudo é a bufunfa, é o dinheiro, patrocinadores, quem pagou pela Olimpíada teria um prejuízo inimaginável. E a Olimpíada, Reni, raramente é cancelada, né? A única razão dos jogos terem sido cancelados foram as duas grandes guerras mundiais, né? Nós não tivemos Olimpíadas em 1916, em 1940 e 1944, em função das duas grandes guerras mundiais. Então, é praticamente impossível interromper a Olimpíada. Os caras fizeram o que para eles deu certo, mas eu concordo contigo, acho que não tem que ter Olimpíada, Reni, mas o que tem me deixado um tanto quanto assustado é ver a repercussão ainda muito pequena sobre, assim, falta um debate aprofundado. Por que vai ter Olimpíada, né? Tudo bem que o paralelo talvez não seja dos mais interessantes comparar com a Copa América e a Eurocopa, só que eu também acho que a Olimpíada merece ser criticada da maneira como ela está sendo feita. Por mais que a Euro tenha sido muito boa esportivamente, a gente não pode deixar de lembrar que ela foi disputada em 11 sedes no meio de uma pandemia, estádios entupidos. Nós falamos isso no quinto episódio, quando tratamos das manifestações LGBTQIA+, falamos um pouquinho da Eurocopa, e da Copa América falamos no primeiro episódio. Fica o convite para você ouvir. Mas acho que a Olimpíada merece ser criticada porque você vai ter várias delegações de diferentes países em um lugar só, que é a capital, Tóquio, né, do Japão. Com exceção do futebol, que vai jogar em outras praças. Isso pode trazer novas variantes, como vimos na Copa América. O legado da Copa América é uma nova variante aqui no Brasil. Sem contar, Reni, que atrasa o próprio combate da pandemia no Japão. Nós trouxemos na nossa introdução 15%, um pouco mais disso, da população japonesa totalmente imunizada. Então, com os jogos comendo solto, com a possibilidade de novas variantes, você vai atrasar o combate à pandemia. E só uma outra informação: o hotel, onde está a delegação de judô do Brasil, já teve 5 casos confirmados, podendo chegar a 9. Isso no momento que estamos gravando, 16 de julho. Estamos gravando numa sexta-feira à noite, há exatamente uma semana da Olimpíada, hein? E eu estava lembrando aqui que na inexistência de um motivo econômico, especialmente para o Japão, para os patrocinadores, você falou muito bem.
Mas para o Japão, também não existem motivações políticas, porque assim como o Shinzo Abe já estava com a popularidade em baixa, o Yoshihide Suga, o primeiro-ministro que assumiu, também não goza de muita popularidade, muita simpatia da população, e fazer uma coisa contrária ao desejo da maioria dos japoneses para tentar uma vitória eleitoral em outubro, também não surtiria efeito. Só reforçando o que a gente disse na introdução, uma pesquisa feita pelo jornal local, aí ó, o nome de novo, Asahi Shimbun. Vai lá. Acho que é isso. Asahi Shimbun, divulgado em 17 de maio. 1.527 pessoas ouvidas por telefone. 43% dos entrevistados desejam o cancelamento dos jogos. Responderam assim. 40% defendem um novo adiamento. 14% dos entrevistados desejam que os Jogos Olímpicos aconteçam na data prevista. Então, você pega aí 83% não querem os jogos agora. E teve uma outra pesquisa ainda, realizada pelo Kyodo News, em 20 de junho. 86% das pessoas no Japão estão preocupadas com um repique nos casos de Covid-19 se as Olimpíadas e as Paralimpíadas acontecerem. Para além dessas duas pesquisas, um advogado japonês, Gui, lançou uma petição online na página change.org e mais de 450 mil pessoas assinaram eletronicamente pedindo o cancelamento da Olimpíada. Então, para a gente ver que a população japonesa rejeita a realização deste evento, sobretudo nesse momento, né, Gui? Perfeito. E aquela coisa, Reni, se tem pressão popular, não faz o evento, né? Só está desgastando a imagem do país com a sua própria população. Mais de 80% é um número muito expressivo. E como eu disse, existe a possibilidade de vir novas variantes, o que vai atrasar o combate à pandemia no Japão e, consequentemente, no mundo. A gente não vai conseguir ter o normal se algum país ou outros países ficarem para trás na vacinação. Então, também por isso, eu acho que a Olimpíada ser realizada normalmente é um absurdo. Aliás, é um absurdo que os grandes eventos esportivos, Denis, não tenham conseguido se adaptar à pandemia e tenham feito eles de forma integral, com exceção da NBA, o basquete norte-americano, na outra temporada, que foi todo aquele sucesso da bolha na Disney, e a Champions League também da outra temporada, em que terminou, teve as quartas de final, semifinal e final, em jogos únicos disputados em Lisboa, mas fora isso, todos os outros eventos foram disputados normalmente, né? Eu até ia brincar com você, que você com toda a razão falando que a gente não vai sair dessa se grandes populações, grandes contingentes populacionais continuarem não vacinados. Eu ia brincar que o Japão não é uma ilha, mas na verdade é. Só que o tráfego internamente no Japão e com outros países, né, é muito intenso, né, a participação do Japão no comércio internacional, nas relações internacionais. E eu queria completar a história da Copa América, Gui, porque é assim, a Copa América, o Ministério da Saúde divulgou, né, comemorando o sucesso da Copa América, falando que 99% dos testados deram negativo para a Covid, né? Mas eu vou ao dado que nos interessa aqui: 179 casos confirmados, 36 entre jogadores, 137 entre prestadores de serviço e 6 no staff da Conmebol. E a informação importante, como você já relatou, é que uma nova variante chegou aqui ao país, a variante B.1.621, detectada em 2 homens que integravam as delegações de Equador e Colômbia. A gente estima aqui, Gui, foram 10 seleções que participaram da Copa América, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Imaginando aí umas 30 pessoas por delegação, mais ou menos, vamos fixar mais ou menos aí, vai dar 300 pessoas.
Só a delegação brasileira em Tóquio são 301 atletas. Olha o ninho de variantes que pode virar o Japão se não tomar todos os cuidados, né? Porque se no Brasil, com esse contingente diminuto, já veio a variante, imagina no Japão. É verdade, Reni, tá complicado, né? A gente viu que o hotel da delegação de judô já tem 5 casos confirmados e os jogos ainda não começaram. E aí, só para também falar da Copa América, da CEPA, tão absurdo quanto a Copa América são as eliminatórias que continuam sendo disputadas no atual formato, porque essas seleções, se enfrentaram antes da Copa América pelas eliminatórias. Então, você teve, por exemplo, um Bolívia e Venezuela que não tem grande valor esportivo e que pode ter sido também, caso tenham nessas delegações casos de Covid, foi por causa desse jogo e não apenas da Copa América, né? Então, fica também aí a crítica ao formato das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Ô, Reni, assim, a gente já está falando do porquê não ter, mas já que vai ter, né? Eu quero te perguntar como serão esses Jogos Olímpicos que, no mínimo, serão esquisitos, né? Demais, Gui. Demais, a começar por não ter torcida, né? Porque o legal de qualquer esporte é o torcedor, é a vibração do torcedor, é a energia, é aquela sinergia com os atletas, assim, enfim. E outra coisa, né? A Olimpíada é sempre uma grande oportunidade de uma mistura cultural, né? Vai ter essa questão competitivamente dentro das modalidades, mas não vai ter das interações nos espaços públicos, aquela diversidade de línguas andando por ali, por aqui, nessas interações, né? Esse globalismo que o Ernesto Araújo não gosta, né? Hoje temos o globalismo e o politicamente correto tentando consertar a humanidade sem entendê-la e sem amá-la. Não vai ter, Ernesto, aí, ó. Enfim, isso deixa a Olimpíada muito prejudicada, Gui. Reni, então, algumas modalidades que o grande público não assiste fora das Olimpíadas, elas vão ser afetadas por causa da preparação. Falando muito daqui do Brasil, nenhum esporte é bem tratado. O futebol, que é o esporte mais popular do planeta e do nosso país, não é bem tratado, você imagina em outros, né? Então, eu acho que algumas modalidades vão ser bem afetadas em função da preparação dos atletas que não vão chegar, talvez, no seu nível físico ideal, no nível mental ideal. E sem contar, Reni, que, por exemplo, a gente pode ter a possibilidade de atletas se infectarem durante os jogos, serem afastados, aí como é que é? Vai ter que vir outro, isso de modalidades individuais, né, ou em duplas, enfim, não dos coletivos, como futebol, basquete. Então, além da gente não se surpreender também com o aumento de casos, que vai resultar nesse atraso de vacinação, vai atrapalhar muito mais do que ajudar o Japão, eu acho que vai ter um problema de nível mesmo dos jogos, porque as modalidades vão ser afetadas, não tem como. E só um dado também importante, Reni, são 301 atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, desses 301, 271 foram vacinados, o que dá 75%. Foram vacinados com a vacina da Janssen ou com pelo menos uma dose. Então, que efeito prático vai ter a vacina, né? A gente comentou isso no primeiro episódio nosso, que a vacina tem o quê? Uns 15 dias para dar um mínimo de efeito prático. Então, é meio complicado. Alguns tomaram 15 dias antes dos jogos começarem, outros não, mas você tem atletas que também se recusaram a se vacinar e que podem ser verdadeiros vetores para a Covid-19, né? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu queria, já que você puxou o assunto vacinação, eu queria justamente abordar esse ponto. A gente falou do atraso japonês para começar a vacinar. Isso
à primeira vista nos causou um espanto, porque os japoneses sempre estão organizados, né? A gente com esse pensamento no imaginário nosso, né? Eu peguei um histórico aqui, o Reino Unido autorizou a vacina da Pfizer-BioNTech em 2 de dezembro, os Estados Unidos em 11 de dezembro, o Brasil, dia 18 de janeiro, autorizou Coronavac e AstraZeneca. O Japão, quase um mês depois do Brasil, 14 de fevereiro, a Pfizer-BioNTech, e mais recentemente, em 21 de maio, autorizou a da Moderna e da AstraZeneca Oxford, mas ainda com o pé atrás da AstraZeneca Oxford por causa de possíveis efeitos colaterais, enfim. No Japão existe uma burocracia muito grande para aprovação de vacinas, para ser comercializado no país. Qualquer produto de saúde, medicamento, vacina, precisa passar por estudos clínicos adicionais no território japonês, que atrasa a disponibilização das vacinas. E existe uma coisa própria do japonês, uma resistência grande a vacinas, e isso foi construído ao longo do tempo, muito por notícias que tiveram uma repercussão indevida, né? Porque aquela coisa de se criar uma vacina e se medir a aplicabilidade dela, por que aplicar, se medem os riscos e benefícios, e quando os benefícios ganham dos riscos, ela é aplicada, né? E no Japão, ao longo da história, tivemos casos de vacinas aplicadas que deram efeitos colaterais, e isso foi gerando um pânico geral e uma resistência à vacinação, né? Isso é interessante de saber, eu pesquisando. Mas, por outro lado, abordando a pandemia no Japão, perto de outros países, eles estão muito bem. Só para dar um dado aqui, coletado quando a gente está gravando aqui, sexta, 16/7, 830 mil casos desde o início da pandemia, 15 mil mortes. Para um efeito comparativo de um país de tamanho semelhante, que é o México, o México teve 2.600.000 casos e 236 mil mortos. E por quê? Eu também fui pensando, por que isso, né? E tem muito do hábito dos japoneses. Eu fui pesquisar que os japoneses, eles já têm um hábito, em certas épocas do ano, de usar máscara, por exemplo. Distanciamento social já é mais comum para eles do que para nós, que a gente, brasileiros, né, a gente tem mais essa relação de cumprimentar, de abraçar, enfim, os japoneses já não têm tanto esse costume. Mas, apesar de tudo isso, a gente viu o sentimento da população, e notícia dessa sexta-feira, 16 de julho, o governo metropolitano de Tóquio confirmou 1.271 novos casos na capital japonesa, e é a primeira vez que o número diário de novos casos ultrapassou 1.000 por 3 dias consecutivos, algo que só tinha acontecido durante a terceira onda no começo desse ano. Então, quer dizer, os casos estão aumentando às portas da Olimpíada, né? Quer dizer, por mais que o hábito dos japoneses, existe a vacinação lenta, que é o que salva, é o que protege de fato, para além das medidas não farmacológicas aí que eu citei, mas os casos estão aumentando. Então, quer dizer, Gui, acho que mais um fator que pesa contra a realização dessa Olimpíada no Japão. Importante, Reni, você trazer esses pontos, né? Porque pode não parecer muito em comparação com o próprio Brasil, né? Que é o terceiro dia consecutivo que Tóquio ultrapassa mais de 1.000 casos. Então, para o tamanho de Tóquio, para o tamanho da população de Tóquio e os hábitos da população japonesa, são sim números bem assustadores. E, Reni, eu estava fazendo só uma pesquisinha rápida. A vacinação no Brasil ela começou um dia antes do que você disse. Começou no dia 17 de janeiro, um domingo, quando o Dória estava lá com a Mônica Calazans, enfermeira que foi a primeira vacinada em solo brasileiro, meu amigo. Reni, hoje nós não temos... Opa, fala. Só antes de você continuar, região metropolitana de Tóquio é a maior do mundo, com 37 milhões de habitantes, que junta ali 4 ou 5 prefeituras, né? Essa área metropolitana, quase 40 milhões de habitantes, e o governo japonês, durante esse estado de emergência que vai vigorar durante toda a Olimpíada, e mais um tempo depois,
até 22 de agosto. Vai tentar botar bastante gente para trabalhar remoto, diminuir o tráfego ali de veículos, vai tentar adotar essas medidas. Vamos ver, né? É isso mesmo, vamos ficar de olho, vamos prestar atenção em como se dará as Olimpíadas, se teremos aumento de infectados no Japão, a gente torce para que isso não aconteça, mas aquela coisa, né, Reni? Nem eu, nem você, nem quem nos ouve vai ficar surpreso se isso acontecer, né? E a gente sabe a sequência, né? Aumento de casos, aumento de internações e aumento de mortes. Outro dado sobre o Japão que eu ia esquecendo de falar e eu separei para comentar aqui no programa, que a gente tinha muita preocupação no início da pandemia com os idosos, a questão de comorbidades, e a pirâmide etária japonesa, a gente sabe que tem um topo mais gordinho do que a base, né? A expectativa de vida no Japão, 84 anos de vida, expectativa ao nascer, olha só. E segundo dados do Banco Mundial, a população está diminuindo. Em 2010, por exemplo, eram 128 milhões de japoneses e hoje são pouco mais de 126. Opa, revisão! Aqui não tem plantão da emissora grande, mas tem o plantão do Chuteiro Ativista, hein? Chegou uma mensagem aqui no Zap, diretamente de terras japonesas, Reni, lá do outro lado do planeta, a nossa amiga de faculdade, Thaís Mori, que está morando atualmente no Japão, nos mandou aqui um áudio contando da situação do país às vésperas dos Jogos Olímpicos. Para falar a verdade, assim, eu acompanho as notícias diariamente aqui no noticiário do Japão e o que eu percebo, o que os dados constatam também, é que praticamente 90% da população é contra os Jogos Olímpicos aqui, devido ao grande aumento de casos de pessoas infectadas e que também pode aumentar com a aglomeração e com o número de pessoas vindo de fora, com a aglomeração das próprias pessoas da população aqui para assistir aos Jogos Olímpicos, pode acarretar também no aumento significativo de casos. E o governo só decidiu realizar esse ano, porque ano passado não realizou, obviamente, e esse ano só foi realizado por uma questão de logística, matemática e interesse econômico, né? Porque o Japão ia perder muito dinheiro se não realizasse esse ano, economicamente falando. E a campanha da vacinação ela está sendo realizada a partir de agora, né? Aqui foi um pouco tardia, as pessoas mais idosas e da área da saúde, a priori foram vacinadas, e a partir do mês que vem a população por faixa etária vai começar a ser vacinada também. Existe uma preocupação muito grande, né? Porque tem esse vírus Delta, que tem um número de infectados um pouquinho alto aqui no Japão. Só que o Japão, ele desde o começo aqui, ele foi bem cauteloso e teve medidas restritivas e medidas mais rígidas com relação à entrada de estrangeiros. Existe o hábito aqui cultural dos japoneses de usarem a máscara. Eles já usam há mais de 100 anos a máscara, isso devido ao inverno rigoroso que o país tem. Então, como uma forma de prevenção a não transmitir gripe e nenhum tipo de contaminação, as pessoas quando saem nas ruas, pode ser inverno ou pode ser verão, elas costumam usar máscara em lugares públicos, né? Quando tem muitas pessoas, como mercado, shopping, nas ruas mesmo. Então já é um hábito cultural do japonês usar máscara. Isso muito antes da pandemia tem o uso da máscara, né? E as pessoas não entram nas suas casas com sapato, sempre passam álcool quando entram nos departamentos, nos estabelecimentos comerciais e quando saem também. Isso bem antes, viu, de ter essa pandemia. Então são pequenos hábitos culturais que acabam influenciando também na multiplicação e na contaminação também das pessoas. E o que eu tenho de falar da população é que elas são contra, não tem muito o que fazer, porque é o governo que está manuseando tudo. Só que você vai conversar com as pessoas, elas são realmente contra. Elas não veem sentido na realização das Olimpíadas esse ano aqui no Japão, em Tóquio. Principalmente porque em Tóquio, que é a capital do país,
é a cidade onde tem o maior número de pessoas infectadas do país. E teve vários estados de emergência aqui que foi decretado pelo governo. E o estado de emergência consiste em restrição de horário nos estabelecimentos comerciais, em restaurantes, em shoppings, lojas. E tem a regra e o japonês ele respeita bastante com relação a isso. Não existe muito contato físico entre a população, entre as pessoas em si aqui. Então, são pequenas coisas que, mesmo sendo do comportamento social e cultural de uma população, acaba influenciando agora que a gente está vivendo esse caos pandêmico. Mori, muito obrigado por ter nos mandado este áudio com um retrato de como está a situação do Japão, pertinho aí das Olimpíadas. Reni, hoje não temos nenhum aniversariante na data que estamos gravando, 16 de julho, uma sexta-feira, então vamos direto para o que você viu. Opa! Olha, Reni, essa semana pingou nas redes sociais, né, no domingo, um artigo no Estadão em que, segundo quem escreveu, o líder nas pesquisas presidenciais, né, teria que dar um golpe de mestre, entre muitas aspas, e ser o vice de uma chapa progressista, Reni. Estão sugerindo que o Lula, líder nas pesquisas presidenciais, deixe de lado a candidatura para ser o vice de uma chapa progressista. Eu me pergunto que chapa progressista seria essa? Seria do Ciro? A gente sabe que Ciro e Lula numa chapa, a chance de briga é muito maior do que uma chance de vitória. Qual é a outra chapa progressista? É o Dória, que na eleição para governador aqui de São Paulo inventou o Bolsodória? Esse de progressista não tem nada, só para quem quer ser iludido. Reni, é aquilo, né? É da mesma turma de uma escolha muito difícil. Tá complicado, Reni. Tá complicado acompanhar algumas pessoas no jornalismo, viu? Era muito difícil de escolher entre um professor da USP e um militar expulso do Exército. Era muito difícil escolher. E lembrando que já tivemos uma chapa Lula e Brizola. No ar, o programa Coração Brasileiro. Lula presidente, Brizola vice. Ciro e Lula? Nossa. Eu acho que a ideia da... Você nem mencionou o nome da colunista, né? Vai deixar em off. Eu preferi não mencionar. A ideia dessa colunista, eu acho que é que a candidatura progressista sucumba a uma possível terceira via que a gente sabe que está bem mais virada para o lado direito do que para o lado esquerdo. Né? Exatamente, Reni. A terceira via virou a menina dos olhos, né? Virou. A menina que nunca emplacou desde a redemocratização, inclusive. Eles tentam, Reni, fazem debate só com a terceira via, mas o negócio não está andando, pelo menos por enquanto, há 1 ano e 2 meses e meio das eleições. Mas e você, Reni, o que você viu? Olha, Gui, antes do meu que você viu, meu amigo Marcelo Mota me manda uma informação bem legal sobre os Jogos Olímpicos. A maioria dos eventos vão ocorrer de madrugada aqui pra gente, viu? Ali entre meia-noite e 6 da manhã. Né? Apenas 0,4% das competições entre 10 da manhã e 7 da noite aqui para nós, e um outro punhado das 8 da noite à meia-noite. Quer dizer, bota o despertador, se você gostar muito do esporte que vai querer ver, bota o despertador para acompanhar. Gui, o meu que você viu, vamos viajar para a França, para o meu que você viu. Paris, notícia, olha só, Gui. Após Macron exigir prova de vacinação para ir a bares, 1.700.000 franceses podem se imunizar. Olha só, Gui. A cerveja e a resenha dos happy hours das sextas-feiras salvando o planeta.
esse golpe de marketing aí funcionaria muito bem aqui no Brasil também. Ainda mais em certas baladas aí que custam R$1.600 para entrar, né? Alexandre Frota assediou todo mundo nessa p... Vai tomar conta de quem torra! Vai pra favela! Essas baladas quer colar essa propaganda do senhor Emmanuel Macron. Olha, nessa aí o Macron foi bem, foi feliz o Macron nessa, viu? Então, Reni, é isso, viu? Nós fechamos a 7ª edição do podcast Chuteira Ativista. Se você quiser falar mais alguma coisa, Reni, como eu costumo dizer, o palanque é seu. Mais nada a dizer, Gui. Até a próxima. Tchau. Próxima. Tchau. Próxima. Tchau. Próxima. Tchau. Próxima.